a você. Meu nome é Pedro Aguiar, seja muito bem-vindo aqui no meu vídeo e no meu canal se você está aqui pela primeira vez. E eu vou falar hoje sobre efeito sanfona e como potencializar o seu resultado, evitar o efeito sanfona e como tirar essa neura da sua cabeça. Vamos embora? Antes da gente começar, eu preciso que você entenda o que é exatamente o efeito sanfona que a gente está falando. Basicamente é quando você emagrece e depois volta a engordar de novo. E aí você tenta emagrecer de novo, emagrece e aí volta a engordar de novo. E fica nessa balança de sanfona. Abre e fecha, engorda e emagrece. E ninguém quer isso, isso também não é nem saudável para você. Para a gente consertar, para a gente evitar isso, primeira coisa a gente tem que entender dois pontos. Vou falar duas formas que você tem controle para evitar esse engorda e emagrece. Uma é memória muscular, que é o que eu vou te explicar daqui a pouquinho, e outra é hábito angular, que, resumindo bem rápido, é quando você cria um pequeno hábito que ele vai puxar um próximo, que vai puxar um próximo. Vou entrar mais à frente nele, lá na frente, para ficar mais fácil de você entender. Mas, quando você fica nessa gangorra de sobe e desce peso e emagrece e engorda de novo, tem muito um aspecto aí também psicológico que tem que ser trabalhado. Gera muita ansiedade, e a ansiedade é um problema que vai gerar efeito sanfona, porque consequência da ansiedade é você acabar comendo mais, a grande maioria das pessoas. Então, tem o lado técnico de você trabalhar isso na parte fisiológica, como também tem o lado psicológico que a gente tem que tratar, porque existem pessoas e pessoas de maneira de agir com isso. Tem gente que vai engordar, emagreceu e vai engordar 2 quilos e já vai ficar muito surtado, vamos dizer assim, e não vai lidar bem com isso, até porque não criou uma rotina para poder evitar que o efeito sanfona ele aconteça na vida. E para a gente começar, você tem que entender uma coisa muito simples. O nosso corpo, deixa eu até me ajeitar na cadeira para falar isso. O nosso corpo, desde a época do Homem das Cavernas, lá do Uga Uga, ele é um corpo muito inteligente e ao mesmo tempo ele é um corpo muito preguiçoso. Por quê? O nosso corpo do ser humano, do homem, ele não é feito para gastar energia, ele é feito para economizar. Porque lá atrás, na época do Uga Uga, os homens não sabiam quando eles iam se alimentar de novo. Era muito escasso o alimento. As pessoas ficavam muito tempo sem comer, andavam longas jornadas, nós éramos muito... Como é que é a palavra? Nômades. Nos deslocávamos demais atrás de novos lugares, novos ambientes, novas fontes de alimento, porque era sempre muito escasso na natureza para a gente. Até a gente desenvolver tecnologias que foram facilitando isso, como agricultura, ferramentas para caça e por aí vai, o alimento era escasso. Então o nosso corpo ele tinha que guardar energia o máximo que podia. E a forma que a gente tem de guardar energia é justamente acumulando gordura. Então o nosso corpo ele é inteligente em sobreviver. A função dele é, eu tenho que manter esse cara que está aí vivo. Eu tenho que guardar o máximo de energia que eu posso. Em contrapartida, ele é tão inteligente em querer guardar energia que ele também é inteligente em querer economizar o gasto de energia. Por isso que é tão difícil o ganho de massa muscular. E músculo é uma coisa que gasta muita energia. Manter massa muscular consome muita energia. Por isso que o nosso corpo ele não quer massa muscular. Ele quer o mínimo possível, para não ter que ficar gastando. Quanto mais músculo você tem, mais acelerado é o seu metabolismo. É mais fácil você queimar energia para manter a musculatura. Por isso que os grandes fisiculturistas, eles têm um metabolismo muito acelerado, eles têm grandes volumes de massa muscular. Em contrapartida, pessoas que estão muito acima do peso, que têm uma massa muscular baixa, consideravelmente baixa, e um grande percentual de gordura, tem um metabolismo mais lento, ele está economizando cada vez mais. E é justamente o treinamento que você vai fazer que vai alterar esse metabolismo, ou ser mais acelerado ou ser menos acelerado. Por isso que é muito importante você alinhar o tipo de treinamento com o que você quer, com o seu objetivo, e alinhado também à sua dieta. Quando eu falo dieta, não é restrição, gente. Tudo que você come é uma dieta. Dieta é tudo. Você come qualquer coisa, é uma dieta. Faz parte da sua dieta alimentar. É diferente de fazer um regime. Regime é restritivo. Existem protocolos que a gente chama de protocolo de dieta, mas a palavra dieta em si não fica ligado só à restrição. Tudo que você come, seja saudável ou não saudável, faz parte da sua dieta hoje. Quero que você entenda isso, que para não usar a palavra dieta sempre pensando em restrição.
tá? Quando alguém pergunta, Pedro, é mais difícil emagrecer ou ficar forte? Muito mais difícil ficar forte do que você emagrecer. Emagrecer é fácil, gente. Vocês vão entender isso ao longo desse vídeo, ao longo dos conteúdos que eu publico nas minhas redes sociais. Eu só falo praticamente sobre emagrecimento, o meu foco principal é condicionamento físico e emagrecimento. E emagrecer é fácil. Difícil é ganhar massa muscular. Eu comparo muito com construção de casa. Construir uma casa é tijolinho por tijolinho, então demora muito. Destruir é muito fácil, vem com uma marreta, vem com uma picareta e quebra tudo de uma vez só. Então, queimar é muito mais fácil do que construir. E o nosso corpo, sabendo disso, ele quer guardar, justamente por sobrevivência. Tá? Até aí tamo bem? E aí quando você nasce com um biotipo que muitas das vezes vem da herança genética que vem dos seus pais e dos seus hábitos alimentares de quando criança, além da sua genética de ser humano, como eu acabei de falar, né? E essa genética de hábitos alimentares, ela é muito importante na primeira fase da sua vida, até os seus 12 anos de idade. Fica aqui até um alerta para você que tem filho pequeno, você que tem filho criança ou adolescente, próximo dos 12 anos. Se você chega uma criança obesa aos 8, 9, 10, 11 ou 12 anos de idade, é justamente o período em que o seu corpo ele cria células de gordura no seu corpo. E aí depois que você criou essa quantidade de células de gordura, você não elimina elas mais. Elas só ou aumentam de tamanho ou diminuem de tamanho de acordo com o seu ganho ou perda de massa corporal gorda, de gordura corporal. Porque quando você emagrece, as suas células de gordura elas desidratam e diminuem. Quando você engorda, elas aumentam de novo. Para você tirar o número de células, e aí não tem jeito, é só cirurgia plástica, lipoaspiração para você tirar aquela quantidade de células de gordura daquela região. O que não impede você de engordar de novo e de engordar até não uniformemente, porque se a pessoa faz uma lipoaspiração na barriga, quando ela engordar, ela vai ficar com os braços muito gordos, as pernas gordas, o bumbum gordo, o rosto e a barriga menos gorda, mas fica esquisito, não fica um aspecto legal. Então tem que tomar muito cuidado, porque entra um aspecto, entra um conceito até um pouco mais psicológico, porque pessoas que só olham para a barriga ali e não está vendo o contexto em volta. Além do que quando você faz, eu estou até entrando além do efeito sanfona, quando você faz uma lipoaspiração, você só tira células de gordura superficiais, aquela que está lá aparente, e aquela não é a gordura mais perigosa para você. A pior gordura é aquela gordura que está dentro, perto dos órgãos, é a gordura visceral. Essa é a principal vilã da vida. Essa que vai provocar risco coronariano, que vai entupir as suas artérias. Esse é o problema. E a lipoaspiração não tira essa gordura visceral. Só os hábitos alimentares saudáveis e o exercício físico. E também não é qualquer exercício físico que tira isso não. Exercícios de longa duração, exercícios aeróbicos, não queimam gordura visceral. Exercícios de alta intensidade, sim. Então, quando você torce o olho assim para ver um treino de HIIT, preste atenção se você está acima do peso, porque você só está olhando do lado estético, mas chega uma hora que você vai ter que dar uma olhada para a sua saúde também. Porque, se uma criança que foi gordinha na infância, eu fui gordinho na infância, ela engorda, tudo aquilo que ela construiu, ela vai carregar para o resto da vida. Então, uma criança que é obesa até os 12 anos, ela vai ter muito mais dificuldade para emagrecer ao longo da vida. Ela vai conseguir, mas dá muito mais trabalho, exige mais esforço. Então tem que tomar um cuidado com isso. Então se você tem filho pequeno, olha para ele agora. Não deixe ele criar o hábito de se alimentar mal porque você se alimentou mal. Cuida dele agora. Depois que ele passar dos seus 12, 13 anos, aí deixa ele começar a fazer as escolhas dele com a educação que você deu para ele. Tá? Então, voltando ao efeito sanfona, uma pessoa que está passando pelo processo de emagrecimento pela primeira vez, ela pode ficar muito neurótica, eu vou usar essa palavra, quando ela engorda de novo um pouquinho. Pessoas que fazem uma dieta por 3 meses, emagrecem 5 quilos, e aí sai da dieta um final de semana, vai para uma festa, um casamento, engorda 2 quilos, 1,5 kg, sobe um pouquinho na balança, já olha, já fica desesperada, não sabe o que fazer. Isso gera um efeito dominó. Ela desanda na ansiedade, começa a comer mais, fica mais frustrada e desembola tudo. Normalmente uma pessoa que ela busca esse emagrecimento em 3 meses, por exemplo, aí entram 2 tipos de pessoas. As pessoas que elas se apaixonam pelo processo do emagrecimento e as pessoas que só queriam aquele resultado. Porque é muito cômodo. Eu quero perder 5 quilos. Cheguei no peso que eu queria. Vamos dizer assim, cheguei no peso que eu queria. Eu posso
parar de fazer o que eu estou fazendo? Vou engordar de novo? Não vou engordar de novo? O que eu tenho que fazer agora? Se você chega no peso que você quer e você para de se exercitar e volta a se alimentar mal, você vai engordar de novo. Isso é fato. Isso é matemática. Se você estava em déficit calórico e você parou de fazer isso, ou seja, você parou de queimar mais calorias do que você consome, você vai engordar. Isso é matemática pura. Porém, se você se apaixonou pelo processo, você vai manter, por mais que você saia da dieta de vez em quando, você vai manter os hábitos saudáveis. Não quer dizer que você vai ter que se restringir o resto da vida. Eu acho até legal você botar uma meta. Quero perder 5 quilos em 3 meses. Consegui chegar lá. Vou pedir uma pizza, vou sair para jantar e comer o que eu quiser. Faça isso. Faça isso sim. Mas faça isso como uma recompensa de um dia. Porque o problema da recompensa é que ela começa a ser recorrente. Você sai no final de semana, e aí você fala, é só esse final de semana. Aí na quarta-feira você vai e pede um hambúrguer pelo aplicativo. Aí chega no final de semana, no próximo final de semana, você já pede uma outra pizza. E aí você recorrentemente volta a ter os hábitos ruins. Você não fidelizou o hábito bom. E aí naturalmente você vai engordar. E acontece o efeito sanfona. Agora vem o lado bom que a natureza te ajudou. Se você passou por um processo de emagrecimento, fez atividade física programada, teve um acompanhamento ali direitinho, então mesmo que você não tenha tido um personal, mas você seguiu um roteiro ali direitinho e conseguiu o resultado, fez tudo como tem que ser feito, vamos dizer assim, por uns 3, até uns 6 meses aí, não tem uma data certa, mas de acordo com o seu corpo se adapte àquilo, o seu corpo ele nunca mais esquece. Isso que é memória muscular. Por isso que é muito mais fácil pessoas que já tiveram um corpo atlético, ao engordarem, elas conseguem emagrecer com mais facilidade, elas conseguem recuperar a forma física com mais facilidade, porque o corpo já entende aquilo, ele já conhece aquele caminho. Então fica muito mais simples. A pessoa que está passando por isso pela primeira vez e aí sai um pouquinho da dieta e engorda de novo, ela já fica muito desesperada, mas é porque o seu corpo ainda não... ele está aprendendo esse caminho do emagrecimento. Lembra, o seu corpo é inteligente, ele quer armazenar gordura. Quando você faz um déficit calórico, você faz uma dieta controlada e passa a fazer mais exercício físico, passa a gastar mais energia, que é o que o seu corpo naturalmente não quer, ele entende que, opa, esse cara vai morrer se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, então eu vou guardar. Só que você, através do exercício físico e da alimentação adequada, você ensina o seu corpo que, corpo, pode ficar tranquilo, eu não vou morrer. Pode continuar gastando energia, porque se eu já cheguei naquele ponto ali, a pessoa que já conseguiu emagrecer o que ela queria, eu já cheguei naquele ponto, você pode continuar queimando gordura, porque até ali eu sobrevivo. E aí fica mais fácil ela voltar. Isso é memória muscular. E como é que você mantém isso quando você chega num ponto e você não quer regredir? Mantendo os hábitos que eu chamo de hábito angular, que é o quê? Eu, por exemplo, Pedro, se eu paro de treinar, naturalmente eu começo a me alimentar mal. Se eu começo a me alimentar mal, eu já não tenho tanta preocupação no horário que eu vou me alimentar e acaba atrapalhando também o horário que eu vou dormir, porque eu acabo comendo muito tarde, aí eu fico sem sono, e aí eu durmo mal, e aí isso vira uma bola de neve que uma coisa puxa a outra, fica sendo um hábito negativo. O hábito angular é quando você tem alguma coisa que dá um gatilho para outra, tudo programado. Quando eu começo a treinar, eu marco meu horário de treinar na semana, eu programo minha agenda lá, tá semana eu vou fazer exercícios tais horários, que a minha agenda cabe isso, para mim é melhor, eu me sinto bem. E aí eu vou comer em tais horários. Eu começo a organizar uma rotina, eu tenho hábitos mais simples. E o hábito angular é um hábito que puxa outro, ou positivamente ou negativamente. Se você para um, naturalmente você acaba parando os outros. Agora, se você começa um, naturalmente você acaba melhorando nos outros. Isso é o hábito angular. Por isso que ele é muito importante e essa é a relação dele com o efeito sanfona. Pessoas que emagreceram e não querem engordar, elas precisam manter esse hábito regular. Elas podem se recompensar, podem sair da dieta vez ou outra, mas se elas saírem de vez e não deu tempo do seu corpo aprender aquilo pela primeira vez, ela só fez isso por 3 meses, ela precisa de mais tempo, o seu corpo precisa de tempo para aprender. Imagina que você ficou 30 anos com hábitos ruins, seu corpo nunca aprendeu o caminho certo do emagrecimento. Você acha que ele vai aprender em 1 mês? Não vai.
Você tem que dar tempo ao seu corpo se acostumar. Tem gente que leva 3 meses, tem gente que leva 6 meses, tem gente que leva 1 ano. Não tem uma resposta certa. Mas isso está muito ligado ao comportamento que você vai ter logo depois. Porque se você faz 3, 6 meses e vê resultado e começa a fazer aquilo fazer parte do seu dia a dia, dificilmente você vai voltar. Você pode até voltar a ter alguns hábitos ruins, mas você vai sentir falta daquelas coisas que te faziam bem também. Faz sentido isso que eu estou falando? E aí outra coisa que você não pode esquecer é que se você chegou no peso que você queria, você emagreceu, normalmente você se mantém ali por um bom tempo. Você começa a manter aquelas rotinas. Isso é o hábito que você manteve. Legal. E depois que você se manteve ali um bom tempo mesmo, sei lá, você levou 6 meses para perder 15 quilos. E aí você passou mais 6 meses mantendo aquilo ali. Você alinhou a sua dieta, alinhou tudo direitinho, fez a sua alimentação, seu treinamento, você manteve aquilo ali como estilo de vida. Isso aí você manteve o hábito positivo, o hábito saudável. E aí virou o ano, veio uma pandemia. Desregulou tudo, você se alimentou mal, você ficou ansioso, ficou depressivo, parou de se exercitar e aí você engordou de novo. Aconteceu muito isso com muita gente, a gente sabe que isso aconteceu. Porém, quando você volta a se exercitar, o seu corpo lembra que já passou por aquilo, que você chegou naquele determinado físico e se manteve bem, então a memória muscular vai facilitar o seu trânsito de voltar a conseguir aquele shape que você teve de novo. E aí, a única maneira que você tem de ensinar o seu corpo a fazer isso é ensinando ele através do exercício físico. Vai estimular o seu corpo a ter memória muscular para voltar a ter o corpo que você já teve. E aí não é qualquer exercício físico, não é fazendo caminhadas longas, fazendo corrida, não é. É treino de força, seja na academia ou seja em casa. Você precisa treinar exercícios contra-resistentes, exercícios que estimulem a musculatura do seu corpo e isso vai fazer com que o seu corpo aprenda a construir músculo. E massa muscular vai te ajudar a emagrecer mais ainda. E aí se você quer chegar na tua barriga de tanquinho, na sua barriga lisinha, você vai ter que educar o seu físico a trabalhar a seu favor, para você, quando emagrecer, não engordar e conseguir melhorar o seu emagrecimento, melhorar o seu aspecto físico, melhorar a sua forma física ali que você quer. Você não simplesmente garanta que você não quer emagrecer e ficar uma pessoa flácida, você quer melhorar essa sua performance, você quer ter uma tonificação muscular, não precisa ser bombado, bombadona, grandona, mas você quer ser uma pessoa com tônus muscular, com uma massa muscular saudável e considerável, que te dê um aspecto físico melhor, que faça você se sentir melhor com você, que você se olhe no espelho, se olhe num vestido, se olhe numa camiseta e se sinta bem com um biquíni ou uma sunga e se sinta bem. Não simplesmente magro por ser magro, por estar magro. Até porque se você só emagrece sem massa muscular, você cria um problema de ficar com flacidez, que aí é um outro problema que vai gerar estrias, vai gerar problemas emocionais, problemas psicológicos. Tem gente que se sente mal por ter flacidez. Então tem que estar muito conectado o emagrecimento com o ganho de massa muscular. E não fica com medo de você treinar forte, achando que você vai ficar muito forte. Você não vai, você vai emagrecer muito mais rápido do que ficar forte. Lembra que ficar forte é difícil, tá? É bem difícil. Ainda mais se você está fazendo uma alimentação voltada para emagrecimento. Você vai ter um ganho mínimo de massa muscular, mas o suficiente para ajudar o emagrecimento, evitar o efeito sanfona e não te deixar com flacidez. E é justamente fugindo dos exercícios que as pessoas dizem para você fazer para emagrecer. Caminhadas longas, corridas, porque exercício longo ele vai fazer o efeito oposto. O exercício longo ele ensina ao seu corpo que você está gastando muita energia de forma aeróbica, de forma onde você não está estimulando o seu músculo e você acaba tendo que... Ele acaba diminuindo e desacelerando o seu metabolismo, ele inclusive atrapalha o seu emagrecimento. Ele tem as suas vantagens, sim, para complemento de déficits calóricos diários, mas ele em si, como treinamento para emagrecimento, não é o mais indicado. Esse treino longo, ele vai estimular o aumento do seu apetite, o aumento da sua fome, porque o seu corpo vai entender o quê? Opa, estou há muito tempo sem comer, ele está fazendo um exercício muito longo, não está tendo carga excessiva na musculatura, preciso me alimentar, preciso que ele coloque comida para dentro. Então, dá um estímulo no seu cérebro onde aumenta o seu apetite. Isso tem estudos comprovando que ele diminui o seu metabolismo e aumenta o seu apetite. Então, é um outro problema.
Então, se você manteve a sua prática de atividade física regular, ensinou o seu corpo essa via e que você não vai morrer se você mantiver exercícios constantes, você fazer uma dieta, chegar a um determinado tipo físico, você ensinou isso ao seu corpo, você não precisa ter medo de engordar de novo, ou se você engordou de novo, você não precisa ter medo. Porque basta você ajustar a sua alimentação, fazer uma dieta bem rápida, que o seu corpo, como ele já conhece o caminho, vai ser muito mais rápido você chegar no resultado que você queria. Inclusive, se você mantiver essa prática de exercícios regulares. Então, dependendo do ponto que você está hoje, ou você está ensinando o seu metabolismo a trabalhar a seu favor e facilitar o seu processo de emagrecimento, ou simplesmente você está retornando e ele já conhece o caminho e vai ficar muito mais fácil. O que você precisa fazer? Se você está começando, começar, repetir, continuar, repetir. E se você está retornando, mesma coisa. Continua, repete, continua, repete. Então o efeito sanfona é muito fácil de trabalhar. Só tem um detalhe. Quando eu estou falando efeito sanfona, é quem engordou mais de 5 quilos. Porque se você engordou aí 3, 4, até 5 quilos, tem muito aí de retenção líquida. É aquela famosa, se você fez uma dieta, treinou direitinho, fez tudo certinho, emagreceu, e aí saiu num final de semana da dieta e pisou na balança e tem 3 quilos a mais, calma que você não engorda 3 quilos de gordura em um final de semana. Tem muita retenção líquida ali. Então, quando eu falo de efeito sanfona, são pessoas que engordaram mais de 5 quilos e não é um processo que aconteceu do dia para a noite. Você chegou no peso, tô resumindo bem rápido, você chegou no peso, ficou aí, se deu a recompensa, ficou um mês saindo da dieta todo dia praticamente, todo final de semana, e foi engordando gradativamente. E aí, da mesma maneira que você consegue perder 5 quilos no mês, você consegue ganhar 5 quilos no mês. Aliás, construir músculo é difícil, emagrecer é fácil, mas engordar também é fácil. Principalmente se você, lá na infância, criou bastante células de gordura porque você teve uma infância obesa. Assim como queimar é fácil, engordar é fácil, as células vão engordar de novo. O seu corpo tem memória muscular para emagrecer, mas também tem memória muscular para engordar. Então cuidado com isso. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você não gostou, me diz no comentário por que não gostou, se ficou faltando alguma informação. Deixa sua pergunta aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder assim que possível. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço.